Uma das coisas mais cruéis do pecado, mais tristes do pecado, é a sua brutalidade. A sua brutalidade. A maneira como o pecado, muito peculiarmente, destrói coisas magníficas. O pecado pega coisas excelentes, gloriosas, belas, poéticas, prazerosas e destrói completamente. Completamente. E ainda veste aquilo como algo bonito, como algo atraente, como algo sedutor. Mas o pecado é cruel, destruidor, imperdoável, por assim dizer, no sentido da sua destruição. O pecado traz mágoas severas, feridas severas, destruição severa. O pecado é algo nojento, mas que se vende como algo belo, bonito, prazeroso, desejável. Como se você vai num restaurante muito belo, lugar aparentemente aprazível, onde o clima é bem adequado, não tanto quanto o nosso aqui, calor, né? E as mobílias são novas, a iluminação é boa, e as louças são de valor, os talheres, e você recebe aquele prato de comida bem montado, muito bonito, e você come aquele prato, e você fica satisfeito ali e pede para conhecer a cozinha. Ao chegar lá, você percebe que tudo aquilo que você comeu foi cozinhado com água de esgoto. É isso que o pecado é. Se vende como belo, se vende como prazeroso, mas é esgoto. E na noite de hoje nós vamos dar atenção para como o pecado tem destruído uma das coisas mais belas e prazerosas que qualquer ser humano pode experimentar, que é o matrimônio. Então abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10. Nós vamos voltar a nossa atenção para o Evangelho segundo São Marcos e o ensino que o Senhor Jesus faz a respeito do matrimônio, da união conjugal. Nós temos considerado o Evangelho de Marcos desde que iniciamos os nossos cultos aqui, em maio do ano passado, e hoje chegamos ao capítulo 10. E o texto dessa noite começa no versículo 1 de Marcos, capítulo 10. Quero ler com você até o verso 12, e nós vamos considerar esse texto, o ensino do Senhor Jesus a respeito da supremacia, da excelência do matrimônio. Marcos 10, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, revelação do Deus Trino para nós. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judeia e para além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Nós temos avançado na exposição do livro de Marcos e temos avançado também na vida ministerial de Jesus. A partir do capítulo 10 de Marcos, o Senhor chega à região da Judéia. E chegando então ao fim do seu ministério. Já no capítulo 11 nós vamos considerar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a sua última semana no ministério terreno antes da sua morte e ressurreição. Jesus deixou aquela região norte da terra de Canaã, onde ministrou praticamente todos os seus 3 anos de ministério, na região do Mar da Galileia, e chega agora à parte sul de Canaã, indo em direção a Jerusalém. E nesse contexto ele vem ensinando aos seus discípulos que é necessário que ele chegue lá e ele seja humilhado, seja perseguido, seja preso, seja morto e ressuscite dentre os mortos. E nós estamos então aqui chegando a essa estação final do ministério de Jesus, por assim dizer então. Jesus chega à região da Judéia e embora o momento seja diferente, embora a localidade seja diferente, o ministério de Jesus continua o mesmo. Ele continua atraindo multidões e ensinando essas multidões. O Senhor Jesus está ali agora na Judéia, provavelmente ao norte da cidade de Jericó. E como de costume, ele está ensinando. Como de costume, ele está ensinando. Ele está orientando. Ele está conduzindo as pessoas segundo a palavra de Deus. E Marcos revela para a gente que o Senhor Jesus não ensina sem que os seus opositores cheguem. Enquanto ele estava lá ao norte, na região da Galileia, muitos fariseus e os escribas foram até lá, saíram de Jerusalém, foram até lá para testar o Senhor Jesus, para provar o Senhor Jesus, para tentar desfazer o ministério de Jesus, muito mais agora, quando Jesus está se aproximando da região deles. E o texto vai dizer então que alguns fariseus se aproximaram de Jesus com a intenção de testá-lo, de prová-lo, de colocá-lo à prova. Eles queriam, de alguma maneira, derrubar o Senhor Jesus. De alguma maneira eles queriam derrubar o Senhor Jesus. E a pergunta que eles fazem é essa: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? É lícito ao marido repudiar a sua mulher? É interessante a gente pensar no porquê dessa pergunta. Por que é essa a pergunta que eles fazem ao Senhor Jesus? Uma das possibilidades é que eles estão tentando fazer com que Jesus tenha o mesmo final que João Batista. Você lembra que João Batista, ele se opondo a Herodes, porque havia tomado uma mulher que não era a dele, perdeu a sua cabeça. Então é muito provável que, ou é uma possibilidade provável, que os fariseus tenham essa inclinação e esse desafio a Jesus. Vamos testar ele. Ele era amigo de João, João falava dele, o ministério dos dois estão interligados. Quem sabe eles não têm o mesmo fim. Herodes ouve essa conversa aqui, a gente pergunta para ele o que ele acha, ele vai condenar Herodes, a gente leva a conversa para Herodes e morre também. Essa é uma possibilidade. Mas pode ser também simplesmente que eles queriam ver como Jesus lidava com a lei de Moisés, com o relato, a revelação do Pentateuco,
para que, dependendo de como o Senhor Jesus respondesse, eles se colocassem de uma maneira contrária para tentar derrubar Jesus. Mas o fato é que a intenção deles não é a intenção de aprendizado, não é a intenção de orientação, não é a intenção de ouvir o enviado de Deus. A intenção é derrubar. A intenção é explorar e tentar de alguma maneira denegrir. Mas Jesus é muito sábio. Muito sábio. E de uma maneira que é muito conveniente a ele, que sempre ele faz isso, ele responde com uma pergunta. Ele responde com uma pergunta. Se a pergunta deles é se a legitimidade, a licitude em repudiar a esposa, o Senhor Jesus pergunta a eles: o que foi que Moisés disse a esse respeito? O que foi que Moisés ordenou a vocês? Note que a pergunta de Jesus, ela é ao mesmo tempo que uma pergunta restrita, é também uma pergunta aberta. Jesus, de uma maneira muito ampla, pergunta: o que foi que Moisés falou para vocês? O que é que Moisés ordenou? E nessa pergunta, que ao mesmo tempo ela é fechada, também é aberta, eles escolhem um texto de Moisés para responder. Eles voltam o seu coração para Deuteronômio 24, versos 1 a 4. E relatam que Moisés permitiu que os filhos de Israel escrevessem uma carta de divórcio e repudiassem a sua mulher. É para onde vai o coração deles quando Jesus faz essa pergunta: o que foi que Moisés ordenou? O que foi que Moisés ordenou? O coração deles foi justamente para esse local. E é interessante porque Deuteronômio verso 24, ele vai falar justamente dessa realidade humana, de que casamentos podem ser quebrados pelo pecado. O que Moisés diz em Deuteronômio 24 é mais ou menos isso. Se um homem se casa com uma mulher, e essa mulher se torna desagradável aos seus olhos, por causa de imoralidade, esse homem então tem permissão de repudiar, escrever uma carta de divórcio a essa mulher. E essa mulher então agora está livre para se casar novamente. Mas se essa mulher se casar novamente, e esse novo marido a repudiar, ou se ele vier a morrer, essa mulher não pode voltar ao marido primeiro. De uma maneira muito resumida, e é resumido mesmo, porque a lei é simples assim, são 4 versos. É isso que Moisés está instruindo. Então ele revela essa realidade de que cônjuges, muitas vezes, pode acontecer deles caírem em imoralidade. E por causa dessa imoralidade, podem ser divorciados, receber a sua carta de divórcio, receber o seu repúdio. E é para esse lugar que o coração dos fariseus vai quando Jesus pergunta: o que foi que Moisés ordenou a vocês? E eles respondem então com essa lei civil de Moisés. Jesus passa então a reordenar a leitura deles dessa lei. E Jesus vai interpretar Moisés para ele de maneira correta, para eles de maneira correta. No verso 8, o Senhor Jesus vai expor de uma maneira muito clara e aberta a motivação de Moisés para escrever essa lei como revelação do Senhor. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Um coração duro do ser humano, que se envolve em imoralidade sexual, mesmo estando casado, e se envolve em adultério,
Então, por causa dessa dureza, de um coração que flui, de onde flui imoralidade e adultério, é que Moisés escreveu essa lei. De uma maneira muito bonita, o Senhor Jesus está explicando aos fariseus aquilo que é conhecido na teologia como o uso pedagógico da lei. A lei tem como função, ou como uma das suas funções, eu não tenho tempo para lidar com as 3 funções da lei hoje, mas uma das funções da lei é nos ensinar o que é o pecado. Por isso esse uso é chamado de pedagógico. Ele ensina que nós estamos aquém, fora do padrão divino. O apóstolo Paulo fala sobre isso e ele diz assim, no capítulo 7 de Romanos: ele vai dizer, eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas quando ele vê a lei que diz, não cobiçarás, ele descobre, opa, eu cobiço. Então eu tenho um problema. Então Moisés, ao trazer essa revelação a respeito do divórcio, ele está instruindo o povo, dizendo, vocês têm dureza no coração. Vocês não estão lidando com o casamento de maneira correta. E essa lei então, ela exibe, mostra que o casamento precisa ser preservado, precisa ser cuidado. Não pode ser vivido de qualquer maneira. E também não pode ser desfeito de qualquer maneira. Precisa ter critérios para cuidar do matrimônio. Então, a lei, ela é didática e mostra que o povo de Israel não estava lidando da maneira correta com o matrimônio. Por isso Moisés então estabelece um jeito correto de fazer as coisas. E ele diz então, se alguém adulterar, uma mulher adulterar, o seu marido, ele tem a opção de levá-la a julgamento e ao apedrejamento, a pena de morte, mas ele pode também, por causa da imoralidade da esposa, conceder a ela uma carta de divórcio e repudiá-la. Você pode ir embora, nós estamos divorciados. Por causa dessa realidade, Moisés dá essa instrução. Mas Jesus não para por aí. Jesus não para por aí. Porque na cabeça de Jesus, o mandamento de Moisés a respeito do casamento, do matrimônio, não está fundamentalmente em Deuteronômio 24. Se você quer ouvir o que Moisés tem a dizer a respeito do matrimônio, não é para Deuteronômio 24 que você deve voltar o seu olhar, a sua audição, os seus ouvidos. Jesus ensina nessa circunstância, de que quando nós queremos ouvir um relato a respeito do matrimônio, da pena de Moisés, e aí pena, uma ilustração obviamente para a escrita de Moisés, nós devemos nos voltar para Gênesis capítulo 2. É ali onde nós temos o princípio da criação e o estabelecimento do matrimônio. E é para lá que Jesus leva então os seus ouvintes e os fariseus. Ele vai dizer, a lei foi dada por causa da dureza do coração, para revelar que vocês têm pecado no coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. No princípio Deus fez homem e mulher. Verso 6 do capítulo 10 de Marcos. No princípio Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. O Senhor Jesus dá uma mudada radical na atenção dos fariseus e de todos os seus ouvintes. Usando a ilustração do Marcílio, de Marcos como um cineasta, é uma mudança completa de direção. O Senhor diz, não olhem para Deuteronômio agora. Deuteronômio é importante porque revela o pecado de vocês,
Mas o lugar para se olhar, para considerar casamento é Gênesis. Porque é ali que você tem a grande beleza, o esplendor, a majestade, a supremacia do casamento. O texto que Jesus cita começa com por isso. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Mas nós lemos aqui a razão desse por isso. A motivação desse por isso. É porque no Éden, Adão estava só. Adão estava só. E o Criador, ao ver Adão só, disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Agora, pare para pensar nisso por um instante. Pare para pensar nisso num instante. Se você não leu ainda o relato da criação, os primeiros 2 capítulos de Gênesis, faça isso essa noite, para você ter um pouco dessa clareza do que eu vou dizer agora. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós temos o relato de como Deus criou todas as coisas. E uma das coisas mais significativas e que se repete muitas vezes nesses capítulos é a declaração divina ao olhar para a sua criação e dizer: é bom. Deus cria luz e trevas e diz: é bom. Deus faz separação das águas e diz: é bom. Deus faz separação das águas e da terra e diz: é bom. Aí Deus cria os luminares, o sol e as estrelas e diz: é bom. Aí Deus cria as plantas, os peixes e as aves e diz: é bom. E aí Deus cria os animais selváticos e cria as árvores segundo as suas espécies, e os animais segundo as suas espécies. E diz: é muito bom. Cria o homem e a mulher, diz: é muito bom. E quando nós vemos ali no capítulo 2, essa lente aumentada na criação, na descrição da criação, nós vemos o Senhor revelando que Adão era um homem perfeito, num lugar perfeito, num relacionamento perfeito com Deus, e dizendo: Adão, você sozinho não é bom. Você sozinho não é bom. Note, irmãos, que Adão tem um relacionamento perfeito com o Senhor, já conversava plenamente com Deus. E Deus diz: o ser humano, para ser pleno, precisa ter outros seres humanos. E não só ter outros seres humanos, como precisa de uma relação que será algo extraordinário para ele. E Moisés relata então que o Senhor colocou Adão num sono profundo e de uma das suas costelas criou uma companheira para ele, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E que Adão, ao acordar e ver a sua mulher, aquela que era realmente a sua companheira, ele louvou ao Senhor, bendisse o nome do Senhor. Essa finalmente é a minha companheira. Eu tenho alguém para estar comigo. Depois de nomear todos os animais que tinham seus companheiros, Adão agora também tem a sua companheira. E ele louva ao Senhor, dizendo: eu tenho uma companheira, eu tenho uma auxiliadora, eu tenho uma ajudadora. Louva ao Senhor, bendize ao Senhor. Adora o Criador, porque o Criador provê para ele todas as suas necessidades, especialmente essa da relação humana. E por causa disso então, porque Deus proveu para Adão a sua auxiliadora, Moisés relata que o homem então deveria deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e os dois então seriam uma só carne. E é o texto que o Senhor Jesus vai dizer para os fariseus. É por causa disso, porque o casamento é tremendo, porque o casamento é espetacular, porque o casamento é uma dádiva, é um presente para o homem se alegrar, é um presente de prazer para o ser humano, um presente para o ser humano ser completo, ser pleno.
Na união matrimonial, o ser humano é pleno, completo. Meus irmãos, o casamento foi criado para o bem do homem, para o prazer do homem, para a alegria do homem e da mulher. Para a alegria do homem e da mulher. Foi para isso que Deus fez Eva, para ser a alegria de Adão. E foi para isso que Deus deu Adão a Eva, para ser a alegria dela. E eles conjuntamente, unidos em uma só carne, serão a alegria um do outro, serão o servo um do outro, e o prazer um do outro. E no prazer que eles vivem, eles têm ainda benefícios. Benefício de multiplicar a humanidade, gerarem vida no prazer matrimonial da intimidade conjugal, no prazer que eles têm um no outro, de uma maneira sobrenatural que a gente não entende nada. Eles representam a união de Cristo e a sua igreja. O casamento é supremo, é belo, glorioso, esplendoroso. Pensa aí o adjetivo que mais impacta o seu coração e adicione ele ao casamento, à união matrimonial, porque é isso que ele é. É belo, bonito, poético. O casamento é uma bênção, um grande presente que Deus deu para a humanidade. Por isso Jesus diz, o ensino de Moisés a respeito do casamento é esse: um homem se une a uma mulher, deixando a sua casa, assumindo um compromisso diante de todos, de que serão um do outro, cuidarão um do outro, como uma só carne, como a carne que cuida de si mesmo, cuidará do outro, até que a morte os separe. Não até que o repúdio e o pecado destrua aquilo, mas até que a morte os separe. O Senhor Jesus, de maneira muito bela, traz essa realidade da supremacia do matrimônio, revelando que o matrimônio é esse presente de Deus, que um homem e uma mulher assumem publicamente um compromisso diante de Deus e dos homens, de cuidarem-se uns dos outros, até que a morte os separe. Nesse sentido, Jesus diz então que nós não devemos separar aquilo que Deus ajuntou. Não deve ser o nosso alvo, não deve ser o nosso desejo, não deve ser o nosso anseio destruir, terminar, acabar com a união matrimonial, com a união conjugal. Pecado é que destrói essas coisas. É o pecado que destrói o casamento. Pecado que destrói o casamento. De maneira muito clara, o Senhor Jesus diz isso. Os discípulos ficam encafifados com a palavra de Jesus, né? E ao chegarem então em casa, eles voltam a perguntar a Jesus sobre isso, né? Voltam ao assunto. E Jesus, mais uma vez, vai fazer uma declaração contundente, solene e muito elevada a respeito da condição do matrimônio. Ele vai dizer: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E Jesus também dá essa condição à esposa. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Esse trecho que Marcos conta para a gente, o evangelista Mateus também nos dá um relato dessa passagem, no capítulo 19 do seu evangelho. E Mateus diz ali que os discípulos ficaram tão espantados
com o ensino de Jesus a respeito da majestade, da centralidade, da supremacia do casamento, que a resposta dele foi o seguinte: então acho que não convém casar. Não convém casar, então, se é tão sério assim o negócio, não convém casar. Ao que Jesus vai responder: nem todos são chamados para isso mesmo. Há alguns que são eunucos de nascença, outros que foram feitos por força, e alguns que fizeram-se a si mesmos eunucos por causa do reino de Deus. Mas o fato é que se você não é o eunuco, você não é assexuado, o apóstolo Paulo vai dizer: é melhor você casar do que viver abrasado. E o casamento é o caminho do Senhor para que nós tenhamos plenitude nessa necessidade que Deus mesmo criou em nós, que é a libido. Assim como Deus nos fez com fome, com sede, com sono, Deus nos fez com libido. Deus nos fez com libido porque Ele criou o casamento. E o lugar de suprir a libido é na união matrimonial, não fora dela. Não fora dela. E aliás, essa é a única alternativa que o Senhor Jesus vai dizer então, que permite ou abre as portas para a dissolução de um casamento. A não ser pela imoralidade, pelo adultério. Quando um cônjuge trai o seu marido, unindo-se a outro, trazendo sobre si imoralidade e condenação. A não ser por isso, o casamento não deve ser desfeito. Não deve ser desfeito. O casamento é algo sublime, que deve ser lidado de maneira esplendorosa, calorosa, prazerosa e bonita. O Senhor Jesus nos dá então essa condição para que nós tenhamos como única consideração para o divórcio: o adultério. O apóstolo Paulo também adiciona uma condição para o divórcio: para aqueles cônjuges crentes que são abandonados pelos seus cônjuges incrédulos. Então, se você que é crente e o seu marido ou sua esposa é descrente, mas ele concede viver com você sendo crente, permaneça assim. Mas se você é crente e o seu marido ou sua esposa não suporta que você seja crente, e ele abandona você e vai embora porque você é servo de Deus, do Deus Altíssimo, então você está livre. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7. E essas são as únicas alternativas que a Escritura nos dá de abertura para nós considerarmos o divórcio, para nós considerarmos a quebra do relacionamento, da união matrimonial. Fora essas duas, qualquer dissolução matrimonial é separar aquilo que Deus ajuntou. E nesse sentido, as pessoas que estão vivendo nessa condição, como o Senhor Jesus diz muito claramente no verso 11 e 12 de Marcos capítulo 10, estão vivendo em adultério diante do Senhor. As pessoas que estão vivendo um relacionamento, um novo casamento, depois de haverem repudiado ou terem sido repudiadas, não por imoralidade, traição, ou por abandono, estão vivendo em adultério. Essa é a palavra do Senhor Jesus, confirmando a supremacia e a grandeza do matrimônio. Nesse sentido, meus irmãos, a grande tarefa que nós temos nessa noite é clamar ao Senhor que Ele nos dê essa visão suprema do matrimônio. É pedir que Ele nos ensine. Porque nós vivemos dias de total destruição da beleza e magnitude do casamento. As últimas estatísticas sobre o matrimônio no Brasil
são devastadoras. No ano de 2022, foram celebrados no Brasil 977 mil casamentos. 977 mil casamentos. Ao passo que também foram realizados no Brasil 420 mil divórcios. Uma relação de 2,3 entre casamento e divórcio. Isso está crescendo. Crescendo. A média de casamentos mantém-se mais ou menos na mesma. Em 2010, nós tivemos 970 mil casamentos, 7 mil a menos, e 240 mil divórcios. Você percebe o salto? Então a média de casamentos permanece ali na casa de 970 mil, mas o divórcio explodiu. E tem permanecido. E não só os divórcios têm aumentado, mas também a velocidade com que eles acontecem. Cada vez mais as pessoas estão casando por menos tempo. Por menos tempo. Os casamentos estão durando menos. Conheço algumas pessoas que permaneceram casadas por 6 meses. Casaram-se e em 6 meses se divorciaram. Isso é fruto de uma visão completamente distorcida da união matrimonial. Daquele presente que o Senhor deu à humanidade. E nós precisamos, irmãos, ter essa clareza com o Senhor Jesus Cristo. De que o casamento é gracioso, glorioso, belo e desejável. E nós não podemos nos deixar guiar pelo pecado em nós, pela dureza do nosso coração que quer desmanchar, destruir, sujar a relação matrimonial. Não podemos. Não podemos. Seja nos fazendo cúmplices de divórcios que não são legítimos, e você de alguma maneira apoia, não, esse casamento tem que acabar mesmo, porque isso aí não tem mais jeito. Ou seja, na sua piadinha, sobre como tal esposa está mandando em tal marido, denegrindo a imagem do casamento. Nós precisamos urgentemente ter o nosso olhar alinhado com o olhar de Deus para a união matrimonial. Ter o nosso olhar alinhado com a instrução e o design, o desenho, o projeto que Deus fez para o casamento. De ser o grande prazer da vida humana. O homem não é pleno simplesmente no seu relacionamento com Deus, mas os seus relacionamentos sociais. E nesse sentido, muito pleno na relação conjugal. Nós devemos ter esse olhar para o matrimônio e olhar e incentivar, falar do matrimônio de acordo com isso, de acordo com essa visão. Então você casado, honre o seu matrimônio. Honre o seu matrimônio. Olhe para o Senhor com gratidão pelo seu matrimônio. Louve a Deus pelo presente que Ele deu a você. Ter um cônjuge, um marido, uma esposa que lhe auxilia ou que é o seu cabeça. Louve a Deus pelos padrões familiares que Ele estabeleceu, pelas posições, os lugares que Ele mesmo estabeleceu, pelas funções que Ele concedeu ao marido de cultivar e guardar, proteger e guiar o seu lar, a esposa de ser uma auxiliadora submissa, idônea na sua casa. Louve a Deus por isso. Bendiga o nome do Senhor, porque Ele sabe melhor. E Ele quer o seu prazer. Seja modelo para os solteiros, para que eles desejem ser casados como você. Que eles olhem para você e digam, uau, eu quero casar também. É isso que eu quero para a minha vida. Louve a Deus pelo seu casamento. Agradeça, bendiga ao Senhor. Honre o seu casamento como um presente do Senhor para você. Você solteiro,
Se você se sente celibatário, dedique a sua vida ao Senhor. Se você não se sente atraído ao matrimônio, dedique a sua vida ao Senhor. O apóstolo Paulo fez isso, e ele disse que ele gostaria que todos os seres humanos também o fizessem. Mas ele sabe que esse é um desejo dele, não do Senhor. Que o Senhor quer que os seres humanos se casem e multipliquem, encham a terra de filhos. E por isso ele vai dizer então, se você não é celibatário, e você está sendo atraído pela sua libido, pelo seu desejo sexual, case-se. Não viva em imoralidade, mas se case. Encontre um cônjuge, um marido, uma esposa, para ser uma carne contigo. Ore isso ao Senhor, peça ao Senhor, clame ao Senhor por um cônjuge, por uma família que glorifique o nome de Deus. Faça isso. Faça isso. Se você tem sentido desejo de casar-se, peça ao Senhor que Ele te conceda um cônjuge. Falei aos casados, falei aos solteiros, mas eu quero falar também com você que tem desprezado o casamento, ou você que já viveu uma experiência de destruir um casamento. E quero dizer para você que você tem esperança em Jesus Cristo. O adultério não é o pecado imperdoável. O adultério não é o pecado imperdoável. Mas hoje, nessa noite, o Senhor Jesus clama a você: se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Hoje é o momento de você se submeter a Cristo, de você confessar a sua imoralidade, de você confessar o seu pecado, de você confessar o seu desprezo pelo grande presente que Deus deu à humanidade do matrimônio, clamando pela misericórdia do Senhor, clamando pelo perdão do Senhor e clamando pela reconciliação com o Senhor. O Senhor nessa noite te dá a oportunidade de você fazer isso, de você confessar seu pecado e buscar a face dele por misericórdia, graça, perdão e reconciliação. Há esperança para você, não em você mesmo, mas no Senhor Jesus Cristo, porque Ele derramou o seu sangue, porque nós temos um coração duro, mas o Espírito Santo de Deus, por causa da obra de Jesus, pode nos dar um coração de carne, pode tirar esse coração de pedra fora e nos dar um coração de carne, que vai se voltar para Deus em arrependimento e fé, clamando por misericórdia, pedindo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu não quero mais viver na dureza do meu coração, não quero mais viver na minha imoralidade, mas eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Senhor Jesus, entra no meu coração essa noite e faz essa obra em mim. Transforma o meu coração de um coração de pedra em um coração de carne, e me faz obediente, e me faz ver a glória e a majestade do Senhor e da lei do Senhor, para que eu tenha prazer nas coisas que o Senhor tem prazer, e eu ame o que o Senhor ame, e eu odeie aquilo que o Senhor odeia. Essa é a noite para você fazer isso. Vamos orar? Deus bendito, obrigado mais uma vez. Nós queremos te bendizer, te agradecer, te louvar, porque o Senhor, na sua sabedoria,